Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Wellington aqui. Hoje, segunda-feira, eu já encerrei as operações, mas o mercado ainda está andando, né? 16h42. Onde eu moro, o fuso horário é 1 hora antes, então aqui para mim ainda é 16. Para quem mora com o fuso horário compatível com o horário de Brasília, já é 17h42. O mercado está encerrando. E pessoal, esse é o primeiro vídeo do canal. A gente vai falar nele um pouco sobre estruturas do mercado. A gente vai falar também sobre regiões, que é o mais importante para mim, assim. Eu gosto de operar regiões. E acima de tudo, né, pessoal, eu vou mostrar para vocês, para a gente começar a entender um pouquinho de como a gente vai fazer para ganhar dinheiro com essa oscilação do mercado. Lembrando que eu só opero mini índice e mini dólar, tá bom? Então a gente vai fazer as análises focadas nesses dois ativos, tá bom? Vamos fazer a análise do dia de hoje mesmo, segunda-feira, tá bom? E a gente vai identificar, pessoal, que não existe movimentação aleatória. O gráfico ele não se movimenta, os candles não se formam de maneira aleatória. Eles têm um padrão de movimentação e ele normalmente respeita esses padrões de movimentação, tá bom? Vamos começar falando um pouquinho sobre o objetivo do preço. Pessoal, esse aqui é o gráfico que eu uso, tá bom? Ele tem aqui, tem algumas métricas aqui que eu vou apagar para a gente poder dar início aos nossos estudos. Mas é o gráfico limpo mesmo, sem nada. Tanto que o nome desse, dessa, dessa layer é limpo. Que é totalmente limpo, é o jeito que eu me adaptei melhor de fazer minhas operações. Foi com um gráfico limpo, tá bom? Depois eu mostro para vocês todos os outros layouts que eu já passei, todas as outras layers que eu já passei. Tem várias estratégias aqui, porém, atualmente, de uns 6 meses, vamos colocar um pouquinho mais, uns 8 meses para cá, eu só uso o gráfico limpo, tá bom? Eu acho mais interessante e eu me adaptei melhor usando o gráfico limpo, tá? Pessoal, vamos começar aqui. Deixa eu limpar os estudos. Vamos começar o nosso dia, tá bom? Vamos pegar só o dia de hoje. Pessoal, eu começo sempre o dia marcando regiões que eu considero importantes, tá bom? Regiões importantes para mim são principalmente as regiões do dia anterior para início de dia, né? São as regiões de mínima e máxima dos dias anteriores e o fechamento também. Então aqui o dia fechou mais ou menos nessa área e a máxima dele foi... Opa, baguncei tudo aqui. Pronto, voltando. O dia fechou aqui nessa região e a máxima dele foi lá em cima. Mas não precisa marcar a máxima porque o mercado não foi para aquela direção, né? Porém, eu sempre marco porque se ele vai nessa direção, eu já tenho algum parâmetro. Então, assim, sempre eu foco nas regiões do dia e eu faço essas marcações. Em seguida, a marcação que eu faço do dia em questão é a marcação do primeiro candle, da primeira vela de 15 minutos, tá bom? Vamos marcar aqui, a região de máxima dela foi a mínima do dia anterior. Aí você fala, mas a mínima ela foi um pouquinho mais baixa e tudo mais. Pessoal, eu gosto de pegar, como eu pego a região inteira, eu pego o local que ela teve mais toques, tá bom? Eu traço a linha normalmente aonde ele teve mais toque. Por exemplo, aqui ele tocou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes nessa mesma região. Lembrando que é uma linha, mas a gente entende que é uma região, né? Então, por isso que eu traço ela aqui, para ela pegar a maior quantidade de toques. Aí tem gente que pode falar, mas você tá enviesado porque você já está vendo o gráfico de hoje pronto, né? Assim, eu concordo que isso aconteça, mas o que acontece, gente? Eu já operei hoje, eu já operei de manhã. De manhã, quando eu operei, a gente não tinha o gráfico pronto, entendeu? Então, isso que a gente está fazendo agora é só uma análise de gráfico pronto, tá bom? Mais para frente eu pretendo trazer para o canal as operações que eu faço,
né? Eu não vou postar na hora, mas assim, eu vou postar depois algumas operações, algumas curtinhas, outras mais longas que eu faço, tá bom? Para vocês entenderem e verem que não é só análise de gráfico, não é só a análise candle a candle, a gente vai mostrar também a minha conta real, o que eu consigo fazer nela, entendeu? Continuando aqui, pessoal, a gente fez essas marcações aqui, começou o dia, a gente marca mínima e máxima do candle de 15 minutos, tá bom? Pessoal, tá aqui, marcado, mínima e máxima de candle de 15 minutos. Depois que isso foi feito, pessoal, eu volto o meu gráfico para os 5 minutos. Por quê? Porque nos 5 minutos, as nossas entradas são stops menores, a gente tem até uma quantidade de entradas que pode ser um pouco maior, a gente consegue pegar um movimento bem no comecinho dele, quando ele está se formando, tá bom? Eu faço as entradas normalmente pelo gráfico de 5 minutos. Tem uma situação que eu uso o Renko, tanto que todos os dois ativos que eu uso são Renko 5,15 e Renko 5,15 também no mini índice. Mas eu vou explicar mais pra frente para vocês qual que é a situação que eu uso o Renko, tá bom? Que não é sempre, não. Normalmente, na verdade, são bem poucas as situações onde eu uso o gráfico de Renko. Pessoal, vamos fazer a análise aqui do dia. Vamos analisar movimento a movimento, tá bom? Não vai ser necessariamente candle a candle, mas vai ser movimento a movimento, tá bom? Não vou usar o ponto fix, vou usar as próprias ferramentas do Profit Chart. Pessoal, o dia começou com um gap bem grande, né? Começou com um gapzão daqui até aqui. Então, é um gap no mini índice, um gap desse tamanho, é um gap considerado muito grande. Um gap de 720 pontos aproximadamente. Então, como eu disse, no começo do dia, eu não opero antes da primeira vela de 15 minutos. Tá? Então, eu vou olhando, beleza. Aqui na vela 3, fechou uma no de 15 minutos. Aí foi onde eu fiz aquela marcação que a gente fez junto lá no gráfico de 15 minutos. Conforme o mercado vai andando, a gente observa que ele teve uma rejeição aqui nessa zona, né, de mínima. O próprio candle de 15 minutos mostra pra gente, ó, que ele chegou aqui embaixo, porém ele foi quase metade dele foi rejeição. Então é para a gente ficar de olho. Se o mercado foi rejeitado em região de mínima, para onde que ele tem a tendência de ir? Ele tem a tendência de ir para a máxima, porque o preço ele só faz dois movimentos, pessoal. Ou ele vai para a máxima, ou ele vai para a mínima. Mas o preço lateraliza. Certo, concordo. Ele lateraliza, mas mesmo quando o preço está lateralizado, ele fica batendo em regiões, certo? Ele lateraliza, mas ele sobe um, desce um, sobe um, desce um. Então, assim, não existe outra movimentação de mercado, a não ser buscar máxima e buscar mínima, tá bom? E a situação de lateralização que a gente acabou de conversar. Então aqui eu observei que ele desceu, né, ele foi buscar mínima, aí o candle 4, deixa eu aumentar aqui pra gente fazer a análise candle a candle bem acompanhando aqui mesmo. Beleza? O candle 4, ele ficou dentro do candle 3, ele não foi buscar máxima, também não foi buscar mínima, né? O candle 5 também, ele ficou ainda menor, ele ficou dentro do candle 4, sem buscar máxima, sem buscar mínima. Porém, o candle 6 saiu da região, saiu dessa regiãozinha aqui que ele estava travado. Tendo essa saída de região, o que a gente já conversou que o preço vai fazer? Ele vai tentar romper máxima, porque o preço, para ele se movimentar, ele tem que romper máxima ou romper mínima, senão ele fica consolidado o dia inteiro. Beleza, candle 7, candle 8, o candle 9 já mostrou ali que ele não teve continuidade no movimento, né? Ele rompeu, mas ele também não chegou na região máxima que a gente tinha traçado, que foi a máxima do candle de 15 minutos, que coincide com aquela região que eu falei para vocês que a gente marca do gráfico do dia anterior. Que eu sempre marco região do dia anterior,
especialmente quando o preço continua perto dela, né? Quando é o gap muito grande, que o preço sai completamente da região, aí ela não é tão interessante, mas quando o preço continua próximo a essa região, ela se torna bem interessante para a gente, tá bom? Ó, voltou, opa, aqui, ó. Ele buscou máxima, deixou um pavio, né? Mostrou que teve uma rejeição grande aqui nessa região. Aqui, pessoal, a gente já poderia assumir uma posição, tá bom? A gente já poderia assumir uma posição já pensando numa possível venda, tá bom? Daria um stop curto, um stop aqui de 190 pontos, dois tiquezinhos acima da mínima. Um stop de 200 pontos, vamos arredondar, tá bom? Um stopzinho de 200 pontos não é um stop caro no mini índice, a gente sabe disso, né? No mini índice é um stop aceitável, um stop relativamente barato. Então vamos desenhar aqui só para a gente não se perder no gráfico, né? Aqui foi rejeitado nessa região. Então aqui a gente pode fazer uma compra? Sim, pessoal. Aqui nesse candle a gente pode adotar uma postura de vendedor. Desculpa, eu falei fazer compra, mas é uma postura de vendedor nesse candle, tá bom? Beleza, vamos lá. Realizei minha venda aqui nesse candle. A venda ficou aqui nessa região. Deixa eu limpar aqui que ficou feio pra caramba isso aqui. A venda ficou aqui na mínima dele mesmo. Assim que ele fechou, a gente já fez a nossa venda. Nosso stop aqui em cima. E o nosso risco retorno, no mínimo, pessoal, de 1 para 1, tá bom? Se a gente for pegar aqui o de 1 para 1, cadê aqui o risco retorno? Com um stop de 100, a gente tem que pegar um stop de 200. A gente tem que pegar pelo menos, no mínimo, 200 pontos de gain, correto? Então vamos ver aqui, pronto, vai dar próximo a essa linha aqui. Esse aqui seria o nosso 1 para 1. Nesse 1 para 1, pessoal, a gente pode... tem duas opções. Ou a gente realiza uma parcial nessa operação, ou a gente continua até que a gente identificar a rejeição. No caso dessa operação, eu tentei levar ela até a mínima do dia, tá bom? Então a gente vai buscar a mínima do dia porque o mercado já foi rejeitado em máxima. Então agora ele deu um gatilho para a gente, deu uma operação bonita. Vamos esperar ele ir para a mínima do dia. Opa, beleza, próximo candle foi. Aí aqui ele já deu um susto, já voltou você para o 0 a 0, né? Mas quem queria os 200 pontos já tinha pego aqui. Quem fez a operação de 1 para 1 já tinha saído da operação. Quem tentou levar até o final do dia, passou mais um calorzinho aqui, mas em seguida ele desceu bem. Ó. Daqui para cá, já deu quase 500 pontos, ó, 485 pontos. Foi uma movimentação bem grande, né? Então ele foi rejeitado, pessoal. Nessa volta que ele fez aqui, que isso aqui muita gente pode entender como um pullback de alta, né? Mas eu não entendo, eu não vi esse movimento, eu não vejo esse tipo de movimento como pullback. Por quê? Porque ele não rompeu máxima. Se ele não rompeu máxima, não é um pullback de alta, entendeu? Então, assim, muita gente se desespera, sai da operação, mas, gente, não precisa disso. Tudo bem, quem realizou a parcial aqui e saiu, beleza, está dentro da estratégia, 1 para 1, realizei minha parcial e saí. Mas eu realizei aqui embaixo, peguei 2 para 1 e saí, peguei 400 pontos e saí. Pessoal, perfeito. Quem saiu mais próximo, quanto mais próximo da região de mínima quem saiu, melhor, fez mais dinheiro, né? Mas isso aqui, pessoal, não gravem bem, essa movimentação aqui não é pullback de alta, tá bom? Porque não teve rompimento de topo. Só existe pullback de alta se tiver rompimento de topo. Só existe pullback de baixa se tiver rompimento de fundo, tá bom? Aqui a gente não teve ainda rompimento nem de topo e nem de fundo. A gente está operando com o mercado lateralizado, tá bom? Foi uma rejeição em uma zona de interesse nossa, que é uma zona que, se a gente puxar aqui no dia anterior, ó, o mercado tocou nessa zona 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gente, 10 vezes praticamente o mercado tocou nessa zona e ela foi respeitada. Então ela é uma zona muito forte. Hoje o nosso primeiro candle de 15 minutos, olha só que região poderosa, gente. Ele começou em cima dela e não rompeu, ele não foi para cima, ele respeitou ela. Os próximos toques nos candles de 15 minutos, ó, mostram um respeito muito grande nessa região. Então, assim, é uma região realmente poderosa, a região de mínima do dia anterior. Lembrando que o dia anterior aqui foi na sexta, né? Hoje é segunda-feira. Então vamos voltar, pessoal, nossa análise. Teve a rejeição, né? Teve uma rejeição aqui. E o mercado, então, estourou para cima, né? Veio aqui, agrediu a região, porém não passou dela. Olha que interessante, gente. No gráfico de 5 minutos a gente vê certinho, ó, a gente consegue ter uma noção melhor. Que ele agrediu a região, só que ele não passou. O gráfico seguinte foi o gráfico que conseguiu passar da região. O gráfico, desculpa, gente. O candle seguinte foi o candle que conseguiu passar da região. Esse candle aqui, o candle número 20. Ele passou dela. Então ele rompeu a região. A ponta desse pavio aqui já está bem maior do que desse. Esse topo aqui, se você considerar só o corpo do candle, também já está maior. Então a gente teve um rompimento para alta, certo? Só que em seguida o mercado devolveu esse rompimento. Então, assim, foi um falso rompimento. Foi um falso rompimento e para quem é apressado, pode até ter tomado stop nesse candle aqui, no candle 20, porque ele deixou um gatilhozinho não muito bonito, porque ele ficou com um pavio muito grande para cima, mas ele deixou um gatilhozinho curto. Quem quisesse fazer uma operação ali, quem é mais apressado, ele já teria tomado um stop nesse candle 20. Eu não fiz nada nesse candle, porque eu gosto de confirmação. Eu gosto sempre de operar o reteste quando tem rompimento. Então, assim, se tem rompimento, eu espero pullback, eu espero o reteste na região, tá bom? Ah, mas a sua primeira operação você não esperou. Pessoal, não esperei realmente. Por quê? Porque o mercado estava lateralizado. Ele não rompeu fundo, não rompeu topo. Então a gente adota uma postura diferente de operação, entendeu? Não adianta você ter engessado, não, só vou operar assim e só vou operar assado. Não, gente, você tem que operar de acordo com o contexto que o mercado te traz, tá bom? Lembrando, pessoal, que eu não estou querendo cagar regra para vocês, desculpa o palavreado, não estou querendo passar a regra, não tem que ser assim. Eu estou falando o que eu vou trazer, as análises que eu vou trazer, as operações que eu vou trazer para vocês, são as operações que eu faço no meu dia, tá bom? Eu pretendo, eu vou deixar o canal um canal bem transparente, tá bom? Se possível, eu vou mostrar para vocês o meu relatório de performance, vou mostrar as operações do dia, tá bom? Não se preocupem quanto a isso, eu vou ser o mais verdadeiro possível com vocês. Vamos lá, pessoal, continuando a nossa análise, ele fez o rompimento para cima, né? Quando ele fez esse rompimento, pessoal, a gente começa a prestar atenção. Pô, se ele rompeu para cima, vamos prestar atenção em operações de compra, né? Vamos virar compradores, né? A gente fez a nossa primeira operação do dia vendendo e a segunda operação aqui possivelmente seria uma operação compradora. Só que o que aconteceu, pessoal? Depois que ele saiu da zona de lateralização, ele foi rejeitado de novo. Ele foi rejeitado e o candle 21 confirma essa rejeição para a gente, que ele voltou o mercado para dentro do range de abertura. Aí a gente teve candle 22, 23 e 24 naquele zigue-zague em cima da linha, pessoal. Não faz nada, eu não faço nada. Quando o mercado fica criando candles em cima da linha, que é uma região que eu considero importante, eu não faço nada, eu espero ele abandonar aquela região. Se ele abandonar para cima, eu vou buscar operações de compra. Se ele abandonar para baixo, eu vou buscar operações de venda. É simples assim, pessoal. O candle 24 e o 25 eles são um pouco mais interessantes do que os anteriores. Por quê? Porque eles já mostraram que o mercado não conseguiu sair da zona de... que o mercado não conseguiu sair da caixinha, né? Não conseguiu sair do range do dia. Aí você fala, realmente, ó, ele saiu, voltou. E no 24 e 25 ele nem saiu mais. Interessante. 26 fechou dentro. Aí você fala, isso aqui não está parecendo mais uma tendência de alta, não. Isso aqui
Ele fez um topinho aqui só para enganar a gente, mas ele agora tá dentro do range de abertura de mercado. Pessoal, nesse caso eu só assisto, né? Eu fico só olhando. O candle 26 fechou dentro, o candle 27 chegou em cima da região, porém fechou dentro também. E o 28 mostrou uma forte rejeição. Ah, por que ele mostrou uma forte rejeição? Porque ele começou aqui, no final do 27. Ele subiu até o 20, ele subiu até aqui no 716. E em seguida ele deixou mais da metade do corpo dele, gente, como pavio. Vocês podem ver que mais da metade do corpo dele foi pavio, certo? Isso indica pra gente uma rejeição forte, tá bom? Isso aí é uma rejeição, é interessante essa rejeição. Ah, dá para assumir uma postura vendedora aqui, pessoal? Dá. Com a mesma base que a gente usou para fazer essa operação, a gente usa essa, a gente faz essa, certo? Rejeitou, deixou um pavio grande. Só que aqui a gente tem um probleminha só, que seria o nosso stop. Eu não fiz essa operação, tá bom, gente? Eu fiz só aquela primeira que eu marquei para vocês. Essa aqui eu não fiz porque eu achei que o stop já ficou um pouco alto. Ó, foi um stop de 312 pontos, 310 pontos aproximadamente. Mas em seguida o mercado desceu. Opa, aqui ele já tinha. Quem fez a operação já estava feliz. Aqui então, muito mais feliz ainda, porque ele rompeu o fundo. Lembra que eu falei para vocês no começo do vídeo que o mercado ou ele rompe fundo ou ele rompe topo? Aqui ele rompeu o topo e não continuou. Aqui ele rompeu o fundo e continuou. Viu a pancada que ele deu aqui nessa região de fundo? Né, vamos traçar aqui só para a gente continuar nosso desenho. E aqui ele fez isso aqui. Pessoal, quem adotou uma postura vendedora nesse candle 28 ficou muito feliz, né? Porque ele pagou e a pessoa não teve um mínimo de sufoco. Foi uma operação limpa, uma operação bem clean, sabe? Bem parecida com a primeira do dia, com a primeira operação que eu fiz. Só que essa aqui, ela foi mais bonita, porque ela foi totalmente direcional. Ela não deu esse sufoquinho aqui de voltar um pouquinho e de voltar um pouco. Não, ela só foi. Então, isso aqui é uma operação, quem pegou, tá de parabéns. Se vocês puderem comentar aí, o pessoal que operou hoje, segunda-feira, dia 26, puder mandar um comentário, eu peguei essa operação, ou eu peguei outra, tal, manda aí pra gente conhecer melhor, saber como que vocês estão operando, tá bom? Ajuda muito o canal. Até para melhorar a nossa interação, né? Para eu fazer um conteúdo mais voltado para vocês eu vou usar esses comentários como base, né? Pessoal, desceu mais um pouco aqui. Opa, ele rompeu a região mínima. Rompeu com o candle 21, só que com o candle 31 e o 32 devolveu para dentro do mercado, para dentro do range de abertura. Aí você fala, rapaz, ele vai lateralizar de novo. Vai, só que agora a gente tem nesse momento, a gente tem histórico, a gente tem 29 candles para trás. A gente tem 31 nesse caso aqui, né? 31 candles para trás, a gente já sabe o que aconteceu. O nosso range de abertura ele não vai ser o mesmo. A gente vai adaptar esse range de abertura. Desculpa, eu puxei aqui sem querer. Por que a gente vai adaptar? Vamos tirar essa caixinha aqui. A máxima vai continuar sendo essa máxima, a gente não vai mexer nela. E a mínima, a gente vai fazer a mesma coisa que eu falei para vocês que eu faço no gráfico de 15 minutos. A nossa mínima, a gente vai tentar trazer ela para o lugar que ela teve mais toque durante o dia, tá bom? Então aqui ele rompeu para cima, aí foi para baixo, teve resistência, foi para cima e aqui ele rompeu. Então, pessoal, agora a gente vai pegar a nossa mínima do dia. A nossa mínima do dia vai ser aqui embaixo. Essa aqui a gente não vai mexer. Mas o nosso range de abertura a gente vai mexer, tá bom? Então a gente vai pegar para aproveitar o máximo de toques possível, porque aí a gente vai ter uma região mais forte. Lembra que eu falei para vocês que eu gosto de operar região, tá bom? Então gravem bem isso, a gente opera região. Eu opero região, eu falo a gente porque eu já adoto todo mundo como se fosse o mesmo operacional, mas não, eu gosto de operar regiões. Então aqui, ó, se a gente trouxer um pouquinho para cima,
Lembrando que quando a gente fala região também, desculpa, quando a gente fala região, é aquilo que a gente vê muita gente ensinando. Em vez de traçar uma linha, faz um quadrado e preenche, né, com a cor da operação que você quer realizar naquela área. Faz um quadrado vermelho ali, que você entende que é uma região de suporte, né, tal. Pessoal, beleza. É válido sim, mas eu não gosto. Eu prefiro deixar só a linhazinha. Eu entendo que tem uma região aqui, eu entendo que até a ponta desse pavio aqui da vela número 2 é uma região, a vela número 15 também, ela está dentro da mesma região, então eu entendo isso. É por isso que eu não faço o quadradinho com preencher, tá bom? Então tá, agora o mercado ele rompeu o fundo, a gente vai esperar o quê? A gente vai esperar uma operação vendedora, né? Claro. Opa, e aí aqui a gente teve o esse candle aqui voltando o mercado para dentro da região de abertura. Aí você fala, eita, ele voltou para dentro da região de abertura, né, tal. Então a chance dele agora é buscar topo, correto? Correto, pessoal. A chance dele é buscar topo. Só que você tem que lembrar que ele agora ele começou a pegar a tendência, ele está no início de tendência. Foi um rompimento forte, não foi um rompimento fraco. Não foi um rompimento igual esse aqui que rompeu espremidinho, foi um rompimento grande. Olha o tamanho desse candle. Em vista desse aqui, ó, esse aqui ele nem rompeu, quem rompeu foi o outro, mas rompeu e deixou muito pavio. Então a chance disso aqui ser um falso rompimento é muito grande, e foi um falso rompimento, certo? Então esse aqui, ele fez com força, ele veio com força aqui, agrediu a nossa região. Lembra que a região ela pega isso aqui tudo, certo? Ele agrediu a nossa região, ele chegou a romper a região, e em seguida ele foi rejeitado, voltando para dentro da região. Só que agora a gente tem uma área ali muito boa para pullback, que é essa área, que é essa zona aqui da mínima do dia. Essa região inteira que é uma região de pullback. Então a gente espera para fazer a operação. Opa, voltou mais um. Você fala, rapaz, esse negócio agora vai buscar máxima, certeza. Buscou mais um e foi rejeitado. Olha, ele foi rejeitado próximo a uma região importante para a gente. A gente já faria operação aqui, pessoal? Não faria operação aí, simplesmente porque não teve gatilho, não teve gatilho nenhum nessa região. Ó. Pode ver que assim, você podia usar um candle comprador como gatilho para venda? Pode, eu acho perigoso, mas pode. Não existe, eu não tenho objeção quanto a isso, não. Eu só acho um pouco perigoso. E como a gente está investindo o nosso dinheiro, pessoal, como a gente está investindo o nosso tempo e o nosso dinheiro, não é interessante que você fique se expondo assim, entendeu? Então aguarda um gatilho mais bonitinho, tal. Lembrando que nessa hora eu não estava mais a mercado. A única operação que eu fiz hoje foi essa aqui que vou até deixar circuladinho aqui para vocês, tá bom? Nessa hora que eu não estava mais a mercado, porque eu trabalho durante o dia, tá bom, pessoal? Então eu não tenho, eu faço as operações quando dá. Muitas vezes eu faço pelo celular mesmo, tá bom? É, Então é isso aí, vamos continuar a análise aqui, que o vídeo está ficando longo, já está dando 30 minutos de vídeo. Vamos apressar a nossa análise, tá bom? Pessoal, ele voltou aqui, não deixou gatilho, veio de novo agredir a região de mínima. Essa aqui, lembra que não é a mínima de abertura, essa aqui é a mínima do dia, tá bom? Vamos até marcar esse candlezinho de vermelho, para a gente saber que é o suporte de mínima do dia, não a mínima de abertura. A mínima de abertura é essa amarela aqui, tá bom? Região mínima de abertura. Pessoal, olha só, olha para onde ele foi. Ele foi embora, simplesmente estourou a mínima do dia e foi embora. Eu podia ter entrado. Se eu tivesse entrado aqui se eu tivesse feito entrada aqui no 34, no 35, teria dado bom. Pessoal, o melhor gatilho que a gente teve, ainda assim, eu não considero um gatilho muito bom, foi esse gatilho aqui, do 36. Eu não gosto de operar o gatilho quando o pavio dele do lado oposto fica muito grande, tá bom? Então aqui você pode ver que o pavio dele do lado nosso, do lado vendedor, ficou pequeno, e o pavio do lado comprador ficou muito grande. Então eu não curto muito fazer operação assim, mas sim,
quem pegou esse gatilhozinho aqui, fez um trade maravilhoso, fez um trade bonito. Ó, ele voltou aqui um pouquinho ainda, mas depois a pessoa não teve sufoco nenhum durante o dia. Pode ver que o mercado derreteu, né? Fez o que é escrito, né? Fez o que ele tem que fazer. Derreteu aqui, voltou um pouquinho. Pessoal, quando a gente fala em pullback, eu considero um movimento completo. Eu nunca considero um candle só voltando como pullback. Isso para mim ele está mais para um ruído, para uma coisa assim que não é um movimento. Então assim, a partir daqui a gente tem uma nova mínima. Nossa mínima não é mais essa, esquece ela. Nossa mínima passou aqui para baixo, certo? Então para quem opera continuidade de movimento, vai esperar um pullback nessa região para poder fazer outros trades. Então assim, você pode ver que durante o dia o mercado desceu daqui, ele desceu daqui para cá. E quando ele faz o movimento de pullback com candles pequenos, é um movimento que não mostra muita força, né? Um movimento com candles bem apertadinhos, por assim dizer, deixou um gatilho muito bom na região aqui do candle 51. É um candle gatilho muito bom, muito bonito. E dava para ter entrado nele. Quem opera no. Aqui, vamos ver que horas foram isso aqui. Isso aqui já foi 1 e pouco da tarde. Quem opera ali no período da tarde já teria feito um trade maravilhoso aqui nesse candle 51. Certo? O candle 60, ele também foi um candle, né, que ele mostra um gatilhozinho, mas lembra do que eu falei que eu não gosto muito de operar quando o gatilho não é da cor que a gente quer, não é um gatilhozinho comprador ou não é um gatilhozinho vendedor. Então, eu não operaria, mas quem tem essa confiança, quem tem o aporte financeiro, até porque aqui o trade, se a gente pega o candle 60 de referência, o trade é um trade bem barato, né? Um trade de 180 pontos, 190, por volta de 190 pontos. Então, assim, é um trade barato, né? Então, aqui ele teria dado mais uma entrada. A nossa mínima já não é mais essa, né? Tem que lembrar de sempre trazer na mínima. Pessoal, sempre que o mercado faz um fundo, você traz eu trago a mínima para o fundo anterior, quando eu quero acompanhar esse movimento. Então, o mercado voltou aqui, veio aqui em cima, testou de novo essa região aqui que era a mínima anterior, foi rejeitado, certo? A nossa mínima passou a ser essa aqui. Essa aqui era a mínima do dia até até o candle 90, a mínima do dia era essa aqui. Era no 109,927, tá bom? Aqui ele abandonou um pouco a região de mínima, só que em seguida ele voltou para ela e você fala, agora o mercado vai inverter, certeza. Pessoal, nada indica que o mercado vai inverter, tá bom? Nada indica aqui reversão de tendência, ele não está rompendo nenhum topo anterior, ele não está fazendo nada. Então, assim, o máximo que a gente pode considerar isso aqui é como uma lateralização em região de mínima e não uma reversão de tendência, tá bom? Esses toquezinhos e sobe, isso não quer dizer nada pra gente, tá? Aqui já mais pro final do dia, pessoal, pode ver que o mercado ficou o dia inteiro aqui, depois nesse período da tarde, batendo nela e voltando, batendo nela e voltando, até que ele bateu nela uma vez aqui, rompeu, que foi o que eu considero o último movimento do dia, né? Ele rompeu o fundo de novo. A nossa mínima continua aqui, né? Até esse momento, nossa mínima era aqui. Quando ele faz o teste aqui na mínima, quem adotou uma posição de novo, uma posição compradora, uma posição vendedora no candle verde aqui, normalmente as pessoas esperam o rompimento desse candle verde, o rompimento de venda, né, dele para baixo. Fez um trade muito bom, mais um trade maravilhoso. Hoje o dia foi exclusivo dos vendedores, né? Hoje os compradores não tiveram a mínima chance no mercado, né? Aí aqui ele rompeu de novo, foi buscar, fez uma nova mínima. Qual que era a mínima antes dessa? Era essa aqui, né? Quem fosse fazer trade, teria que esperar um retoque nessa mínima, que não teve mais durante o dia. E o mercado fez a finalização no candle 107 ali no gráfico de 5 minutos. Pessoal, é isso, essa foi a análise do mercado de hoje. Eu vou procurar trazer essa análise para vocês todo dia. Como eu já disse anteriormente, eu vou trazer também minhas operações, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo,
Se inscreve, ativa o sininho de notificação, deixa comentários para mim, porque igual eu falei, o comentário é muito importante para eu entender o meu público, para eu saber como que tá qual é o conhecimento de vocês, se vocês têm uma análise diferente, se vocês achar, tenta, muda pro gráfico de 2 minutos, pode deixar sugestões também, pode deixar críticas, tá bom? Do mais é só isso, e a gente se vê na próxima. Valeu, pessoal!